Eu sempre gostei de vilões. Eu acho eles mais engraçados, mais reais. São eles que dão a vida na história. E o que eu acho muito interessante do Coringa é que a maldade dele vem de uma doença mental. E todos nós estamos sujeitos a ter a nossa sanidade afetada. O que nos separa da insanidade é uma linha muito tênue, chamada superego, que ela pode ser partida a qualquer momento. Vai dizer que você não concorda com alguns pensamentos do Coringa. Sou só eu. Será que eu tenho que questionar a minha sanidade? O filme é altamente perturbador. Perturbador em que sentido? Ele provoca uma reflexão sobre essa sociedade que a gente está vivendo e o Coringa que também habita em nós. O filme mostra o Coringa, um homem com distúrbio mental, extremamente doce, cuidador da mãe. E ao longo do filme a gente vai tendo essa transformação do personagem. E uma transformação que acaba sendo um produto social. Ele comete assassinatos porque ele é extremamente humilhado e massacrado pela sociedade. Então a gente tem ele sofrendo bullying, ele sofrendo violência física, ele sofrendo uma violência social. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Esse personagem ele é extremamente sádico, ele é zombador, inteligente, louco, ele manipula também. E a loucura parece estar intimamente ligada ao personagem. E ele consegue transmitir. Isso causa certo impacto, essa loucura que impacta as pessoas. Como assim? A pessoa do nada começa, assassina 3 pessoas, assassina a própria mãe. Como acontece isso? O que gera essa situação? Será que todas as pessoas que sofressem esse tipo de humilhação, o bullying, reagiriam? Seria legítimo as pessoas reagirem a isso com outra violência? Coringa tem algo de encantador, tem uma aura narcisista, egocêntrica e cruel. Mas a gente tem que tomar certo cuidado para não cair nessa armadilha que muitas vezes que o filme passa, tentando justificar aquela violência, aquele comportamento, porque do seu passado, toda a sua história, do seu contexto. A loucura tem a sua sedução. O Van Gogh era chamado de louco. E hoje suas pinturas valem milhões, né? Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy. O vilão como herói, vítima de um contexto em que vivia e da sociedade. Então, assim, o filme tenta retratar também como ele se construiu, como ele se transformou nesse grande vilão. E aí que a gente tem que ter certo cuidado, porque não é a sociedade, não são as condições. Podem sim favorecer, mas não são o que vai determinar a pessoa se transformar num criminoso, ter algum tipo de transtorno mental. Então, a gente tem que ter todo o cuidado ao assistir esse tipo de filme, porque parece que justifica aquele comportamento, por que ele foi desse jeito, por que ele fez aquilo que ele fez, por que ele cometeu aqueles assassinatos. Do rir do que ninguém acha graça, sua zombaria em relação à vida, os seus planos distorcidos, fazem dele muitas vezes o vilão perfeito. O vilão absoluto, tão perfeito que seu arquétipo acaba por apaixonar as pessoas, porque às vezes o vilão, quando é chato, quando é monótono, mas ele não é engraçado. Então isso acaba
por gerar uma certa empatia. As pessoas gostam desse vilão. E muitas das vezes justificam, chegam a justificar essas ações muitas vezes erradas. O herói existe para representar os nossos desejos de solução dos nossos problemas. As nossas mazelas são representadas pelos vilões. E o Coringa representa uma mazela da sociedade importante. Ele é um doente psiquiátrico. Enquanto ele recebe atendimento do governo e uma medicação, porque ele não tem condições financeiras de pagar um médico e de comprar remédio, que é uma realidade que nós temos em todos os lugares do planeta, a partir do momento que o governo corta esse tratamento e corta essa medicação, ele surta. You don't listen, do you? I don't think you ever really hear me. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Nesse filme, o Coringa pra mim é um psicótico que, de certa forma, ele tinha um tratamento psiquiátrico e psicológico. Ele tomava 7 medicamentos diferentes para conter o grau de psicose dele. Normalmente, esses medicamentos eles controlam o estado maníaco e fica o estado depressivo. É nítido que ele está depressivo a maioria do tempo do filme. Vocês perceberam também que quando ele é monstro, que só tem mais 3 ou 4 comprimidos, o Coringa, o vilão, ele começa a aparecer aqueles delírios de grandeza, o comportamento mais violento, que é normal em surtos psicóticos no estado maníaco, começam a vir à tona. Ele não é uma vítima de como a sociedade o tratava. Ele é um doente mental que não tinha mais tratamento. Lógico, o filme ele traz uma crítica a como lidamos com os outros e como nós vemos a saúde mental. Hoje em dia, quem é que tem acompanhamento psicológico no seu trabalho, na sua faculdade? Os assuntos psicológicos, eles ainda são um grande tabu. E é muito forte quando ele diz o pior de ter uma doença mental é que as pessoas querem que se haja como se não tivesse. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Porque até hoje a gente só vê postagem em Setembro Amarelo. O gatilho de transformar o Coringa no vilão que a gente conhece é justamente o grande incômodo do filme. É onde a sociedade começa a se ver com uma certa distância. É esse incômodo que causa no filme. É a sociedade se enxergando em como ela trata mal o outro, como as pessoas estão se tratando mal, como as pessoas estão agressivas por nada. E esse gatilho é o que traz o Coringa violento, o psicopata, uma série de outros problemas psiquiátricos. Ele não é só psicopata, que traz aquilo à tona, aquele caos gerado. Ele sozinho gerou um caos, uma revolta. O que é essa revolta também dessas pessoas em Gotham, de embarcar na ideia do Coringa? São pessoas oprimidas. E todo grupo que é oprimido chega a uma hora que ele se rebela. Ele não tem mais nada para perder. Ele já perdeu o que tinha que perder. Então ele vale tudo. E a gente está vendo aí, hoje, se você abrir aí telejornal, internet, notícia no jornal, de papel, você vai ver vários Gotham Cities por aí. E é isso que está incomodando. O filme do Todd Phillips, ele tem a função de nos alertar. Ele não tem a função de estimular a violência. A proposta é fazer com que a gente enxergue uma coisa que a gente pode corrigir a tempo. Ainda dá tempo de ser corrigido. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Eu acho o filme maravilhoso no sentido de que ele realmente provoca a gente a pensar em vários temas.
a gente pensa como essas pessoas que têm distúrbios mentais são excluídas da sociedade. O filme levanta o debate sobre o poder da política, a injustiça feita também pelos políticos, quer dizer, homens democraticamente eleitos pelo povo que tratam esse povo de uma maneira extremamente desigual. Então mostra a desigualdade social, mostra um político, o filme mostra, né, políticos defendendo a elite. O filme também levanta a polêmica o debate do bullying, o debate da mídia. Então, a mídia tem um papel central nesse filme. E ele escolhe o programa, o qual ele é convidado, e ele percebe que nesse convite tem uma humilhação, o entretenimento usando a humilhação pública para dar audiência. Então a gente tem um debate importante também do papel da mídia nesse contexto do Coringa. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Filme perturbador, provocativo e de extrema importância para a gente pensar essa sociedade que a gente tem, uma sociedade que aponta para um discurso extremamente desigual. E o filme é importante para a gente pensar tudo isso, né? O papel dessa pessoa com distúrbio mental, o papel da política e, sobretudo, o papel da mídia. E tudo isso junto provocou essa pessoa, esse assassino, que é o Coringa. As pessoas se preocupam com os filmes de supervilões porque elas já sabem o quão nociva a nossa sociedade já é. Os gatilhos estão por aí para que qualquer pessoa possa se tornar um supervilão. Não precisa de um filme no cinema. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve.